Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu estou muito feliz hoje porque esse é o momento em que nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para orarmos juntos e recebermos aquela dose de ânimo, sabe? Eu sei que hoje muitas pessoas estão cansadas, estão desgastadas. Parece que dia após dia elas só vivem para trabalhar, elas vivem para apagar incêndio, não é assim? É sempre um problema aqui, outro ali, e a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Irmãos, é uma luta e eu sei do que eu estou falando porque durante muitos anos da minha vida, a minha vida parece que era só deserto. Eram dias nublados, eram dias difíceis e tudo parecia que dava errado, que nada dava certo. Mas uma coisa eu fazia, irmãos, eu buscava ao Senhor. Foram nesses momentos mais difíceis que eu tive as maiores revelações, que Deus transformou o meu caráter, que Ele mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui para te dizer, vale a pena ser fiel, vale a pena andar nos caminhos do Senhor, não deixar o pecado entrar na sua vida. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas não recebem o que Deus tem para elas, porque elas ainda alimentam o pecado, as obras da carne, elas ainda ficam remoendo as dores do passado. Irmãos, Deus tem algo novo para nós. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas, mas para isso precisamos abrir o nosso coração e deixar tudo que ficou para trás. Amém? A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, se nós queremos ver Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, temos que renunciar ao pecado. Não existe outro caminho, tá bom? E hoje eu quero trazer uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Então, se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação e caso você não saiba, aqui no canal nós temos uma área de membros do lado do botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. Preste atenção aí, tem um botão escrito Seja Membro. Clique depois aí para você saber mais. Você estará ajudando instituições de caridade e como uma forma de agradecimento eu estarei dando os meus e-books e eu tenho respondido também dúvidas, ajudado vocês com mensagens toda semana, tá bom? Irmãos, nós vamos começar hoje com uma mensagem abençoada que fala a respeito do profeta Jeremias. Jeremias foi um homem de Deus, um homem fiel, mas ele viveu numa geração totalmente corrompida, uma geração onde o próprio povo de Deus, o povo de Israel, não queria obedecer ao Senhor. E por causa disso eles sofreram muito. Irmãos, imagina um profeta, um homem de Deus vendo tudo aquilo e não poder fazer nada. E por causa disso as palavras dele muitas vezes eram palavras de lamento, palavras de sofrimento. Tanto é que ele escreveu o livro de Lamentações. E eu quero ler para você o que está escrito no capítulo 3. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem essa passagem. Olha o que ele disse. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha isso, irmãos. Jeremias escreveu essas palavras em um momento muito triste. Os babilônicos tinham invadido a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Deus e levaram todo o povo para servi-lo como escravo. Mas mesmo diante de tanto desespero, tanta aflição, o profeta se lembrou o quanto Deus era bom e misericordioso. Mesmo abatido, ele buscou trazer ao seu coração aquilo que lhe dava esperança, as misericórdias do Senhor. E se nós pararmos um pouco para pensar, nós vamos nos lembrar que a Bíblia, ela traz vários exemplos de homens e mulheres de Deus que também passaram por dificuldades, como por exemplo a vida de Ana. Ana era uma mulher amargurada, uma mulher que foi humilhada a vida inteira, tudo porque ela não podia gerar filhos, mas um dia Deus respondeu a sua oração e ela então foi alegre mãe de filhos, inclusive o seu primeiro filho foi Samuel, que foi um dos maiores profetas, inclusive ele ungiu o rei Davi. E nós vemos também o exemplo de Jó, que perdeu a sua saúde, os seus bens, todos os seus filhos, o apoio da sua esposa e dos seus amigos. Mas um dia Deus restaurou a sorte de Jó e a Bíblia diz que o final da vida dele foi muito mais abençoado do que o começo.
e Deus restaurou em dobro tudo que ele havia perdido. Nós vemos o exemplo de José. José foi vendido pelos seus irmãos invejosos, ele foi escravizado, caluniado, preso injustamente e esquecido numa cela. Irmãos, Deus tinha promessas na vida de José. Deus disse que um dia ele iria reinar sobre a sua família, mas tudo o que aconteceu na vida dele parecia que estava caminhando ao contrário. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, vocês já têm uma palavra, vocês têm promessas, mas parece que tudo está caminhando na direção oposta. Deixa eu te dizer uma coisa, da noite para o dia, Deus pode mudar a sua sorte. Amém? José estava esquecido numa prisão, mas um dia Faraó teve um sonho e ele não soube interpretar aquele sonho, mas Deus deu a revelação para José. E José então revelou aquele sonho e Faraó colocou ele como governador do Egito. Irmãos, da noite para o dia, José saiu do fundo do poço para o maior cargo da época, o governador do Egito. Amém? Então Deus pode mudar qualquer coisa, irmãos, mas o nosso papel é alimentar a nossa fé. Não adianta você ficar aí reclamando, você ficar focando nas notícias tristes, nos testemunhos, né? Naquelas histórias que deram errado. Não, irmãos, precisamos alimentar a fé, precisamos andar com pessoas que caminham com Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, tudo que ele faz prospera. E eu sei que muitos de vocês estão aqui comigo de manhã e à noite, e isso é maravilhoso porque é a oportunidade que você tem de ouvir a palavra, de receber uma oração. Então creia que ainda que hoje não estejam dando certo as coisas, tudo vai prosperar na sua vida. Amém? Esses dias uma pessoa me falou o seguinte: pastor, eu estava conversando com a minha tia e a minha tia disse que todo dia ela participa de um culto na internet. E ele perguntou, mas como assim um culto? Não é uma igreja? E ela falou assim, olha, todo dia eu participo do culto de manhã e à noite com um pastor chamado Pastor Antônio Júnior. E eu fiquei feliz, sabe, porque aqui realmente é um culto, irmãos. Aqui você ouve a palavra, aqui você ouve a oração. E além disso, nós estamos reunidos aqui como igreja. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, no mesmo espírito nós estamos. Nós estamos buscando ao mesmo Deus, buscando ao Senhor Jesus, e eu vejo como uma porta que Deus abriu, sabe? Nos tempos que nós estamos vivendo, tempos tão difíceis, tem pessoas que não conseguem ir numa igreja por causa de alguma limitação física, porque moram longe, não têm acesso, não têm condições de chegar numa igreja. Eu não estou dizendo aqui que não seja importante, viu? Eu acho muito importante buscarmos uma igreja que pregue a palavra do Senhor, que seja amorosa com os irmãos. E eu mesmo vou na igreja presbiteriana do Brasil. Eu sei da importância que é você ouvir a palavra, você ter contato com as pessoas. Mas aqui também não deixa de ser um culto, porque aqui o nome do Senhor é levantado, o nome do Senhor é glorificado. Amém? E voltando a falar aqui sobre a mensagem, pode ser que você esteja passando por coisas semelhantes, assim como José, assim como Jó, Ana. Eu sei que muitos de vocês estão vivendo um momento difícil, com doenças, com perdas, injustiças, grandes tristezas. Enfim, irmãos, são coisas que nos levam ao desespero. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que nada está perdido. Tire do seu pensamento a negatividade, os pensamentos ruins, e comece a trazer ao seu coração aquilo que te dá esperança. Foi isso que o profeta fez. Então esse exercício somos nós que temos que fazer. Precisamos olhar para o nosso passado, para vermos o quanto Deus nos abençoou. Irmãos, se Deus nos sustentou até aqui, por que Ele não vai continuar nos abençoando? Vamos parar de ficar vendo notícias ruins, ficar mexendo no Instagram, no Facebook, no TikTok e vermos somente coisas mundanas. Vamos alimentar a nossa fé. Amém? Eu sei que quando ouvimos a palavra, aquilo renova a nossa fé, a nossa esperança. E por isso eu quero ler só mais uma passagem. Eu gosto demais dessa passagem. Está no Salmo 34, o versículo 18 ao 20. Olha o que o rei Davi disse. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Amém? Olha que bênção, irmãos. Aqui está dizendo que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
Ou seja, você já percebeu que na vida do cristão parece que tudo é mais difícil? Parece que a gente sempre está saindo de um problema e entrando em outro. Mas irmãos, aqui nós temos uma promessa. O Senhor nos livrará de todas as aflições, de todas as adversidades. E tudo acontece, irmãos, porque Deus sabe que o sofrimento é uma ferramenta para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a nos tornar parecidos com Cristo. Não pense que a vida de Jesus foi fácil. Ele foi chamado de homem de dores, que sabe o que é sofrer. Jesus sabia muito bem o que é o sofrimento, mas no meio da dor, do sofrimento, das injustiças, Jesus glorificou ao Pai e ele conheceu uma alegria, uma paz que esse mundo não pode oferecer. E ele também tem essa paz para você, amém? Por isso eu quero te convidar hoje a fazer uma oração de lamento. Irmãos, o profeta Jeremias escreveu o livro Lamentações. E diferente do que muitas pessoas acham, lamento não é uma reclamação ou um simples desabafo de alguém que está triste. Não. Lamento é uma oração, um pedido que nasce de um coração quebrantado, ou seja, um coração angustiado. Então, mais do que uma reclamação para Deus, o lamento manifesta aquela dor intensa, aquela dor profunda que você está sentindo. É você se derramar na presença do Senhor e abrir o seu coração. Irmãos, quantas vezes eu já derramei lágrimas, mesmo aqui nas orações, eu fui profundamente tocado e foi a oportunidade que eu tive de dizer: Deus, eu não aguento mais, eu preciso da tua ajuda, socorre-me, Senhor. E é nesse momento que o Senhor recolhe cada uma de nossas lágrimas e Ele transforma em vitória, em honra, em glória. Irmãos, nós precisamos que Deus mude a nossa sorte. Enquanto estivermos tentando resolver do nosso jeito, na força do nosso braço, nós vamos nos cansar, nos decepcionar, nos frustrar. Mas quando entregamos nas mãos do Senhor, Ele promete batalhar as nossas guerras, as nossas batalhas. Amém? Então agora nós vamos orar e nós vamos abrir o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus já está aqui entre nós e Ele vai fazer algo grande e maravilhoso na sua vida, tá bom? Creia que o seu futuro será maravilhoso e essa tristeza que você sente hoje vai se converter em bênção, em alegria. E Deus manda te dizer agora: você voltará a sorrir novamente. Você vai voltar a sorrir e as pessoas à sua volta serão contagiadas pela sua alegria e pela sua paz. Amém? Então abra o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua santa presença neste dia para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, e apesar das dificuldades que nós passamos, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. O Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, Senhor. São tantos, ó Deus. A gente erra de tantas maneiras, a gente faz fofoca, a gente fala o que não deve. Pai, muitas vezes a gente reclama de coisas pequenas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Pai, que o nosso coração seja um tesouro de coisas boas, de coisas que agradam ao Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração o desejo pelas coisas do mundo, os desejos carnais, que a gente vive em santidade, que a gente aprenda a esperar no Senhor pela pessoa certa. Que não venhamos, Pai, cometer pecados sexuais, que não venhamos cometer pecados da carne. Tem misericórdia, Senhor, perdoa e lava os nossos pecados, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós nos sentimos perdidos, sem esperança, mas hoje nós ouvimos uma palavra que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Pai, nos dê esse coração arrependido, esse coração que se lamenta, que se derrama na Tua presença. Ó Senhor, meu Deus, tantos irmãos estão orando aqui comigo e eu sinto um amor tão grande por eles, Pai. Eu não os conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe do íntimo do coração. E eu te peço, ó Deus, sonda o nosso coração e nos guia pelos caminhos eternos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia na Tua perfeita vontade.
Pai, eu como ministro do Evangelho, recebi a unção do Senhor para ministrar a Tua palavra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada pessoa. Eu ministro a cura sobre este corpo físico que está machucado, que está sofrendo dores terríveis. Eu ministro cura, eu ministro libertação. Eu sei que muitos demônios agem nas doenças, por isso eu repreendo todo o mal, toda obra maligna contra esta pessoa, contra este homem e esta mulher. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Como Jesus mesmo disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Por isso Satanás bate em retirada, porque está escrito que você vai sair pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus eu mando embora todo mal, toda doença. E eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque eu creio que o Senhor já está operando aqui nesta oração. Pai, esta mulher que está com depressão, este homem que está deprimido, tenha misericórdia, Senhor. Levanta eles, Pai, desta cama, que essa pessoa dê a volta por cima. Eu sei que ela teve perdas na sua vida, ela teve perdas que hoje trazem abatimento, tristeza, mas, Senhor, eu profetizo que virá um tempo de prosperidade, um tempo novo onde essa pessoa vai começar a ver a restauração do Senhor. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Por isso eu te glorifico, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E eu te peço, não deixe essa corrente de fé e de oração acabar. Pai, me blinda, Senhor, me protege. Protege também a minha esposa, os meus filhos. Não deixe, Senhor, que o mal prevaleça, mas que a Tua vitória sobre todo o mal, toda obra das trevas, seja completa. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal.
E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração
de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual?
Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira. Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar.
A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém?
Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.